Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. É com grande satisfação que estamos aqui reunidos para considerarmos a nossa aula do dia 22 de julho de 2020, na área de naturologia clínica. Nosso projeto, nosso trabalho ocorre todas as quartas-feiras, de maneira aberta para o grande público e efetivamente para os nossos alunos do projeto de naturologia clínica. O nosso tema da noite de hoje é muito interessante e palpitante. Permitirá a todos os envolvidos uma compreensão objetiva sobre o que significa o trabalho, o projeto, a atuação direta do naturologista clínico no dia a dia de seu trabalho, no ambiente de seu consultório, de seu gabinete. Teceremos alguns comentários utilizando uma série de exposições aqui na tela. E, sem mais delongas, vamos partir objetivamente para a nossa temática de hoje. Eu sou o professor Jean Alves Cabral e o meu tema, neste momento, é o que significa ser um naturologista clínico conforme o nosso método. É uma pergunta que está diretamente conectada ao universo do curso de naturologia clínica. Inicialmente, permitam-me uma breve apresentação. Como já disse, sou o professor Jean Alves Cabral, brasileiro, sou natural do Rio de Janeiro, nascido em 21 de setembro de 68, sou casado. Eu sou membro da Congregação da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, sob o número de registro 14267, desde o ano 2001, sou pastor evangélico consagrado desde o ano 2008. Eu sou teólogo diplomado pela Fundación Open University International de Asunción, no Paraguai, também como ministro de culto. E a minha graduação é de 3º grau, sou bacharel nesta área. E a tradição original da minha formação é batista. Eu sou médico tradicional em naturologia aplicada pelo mesmo instituto que acabo de enunciar. Especialista em iridossomatologia pelo Instituto Holos de Curitiba, no Paraná. Tenho licenciatura plena em pedagogia. Sou gestor em terapias naturais, mestre em educação e doutor em naturopatia científica. Os meus sites particulares são www.professorjean.com e o site de naturologia clínica, que é o www.naturologiaclinica.org. Quando eu me proponho a expor o que significa ser um naturologista clínico conforme nosso método, eu preciso deixar sempre muito claro para todas as pessoas que temos uma abordagem cristã do que significa ser um naturologista clínico. Por que temos que pontuar desta forma? Existem duas razões específicas para que assim eu me manifeste. O nosso país, o Brasil, ele tem 87% do seu povo, segundo diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, confessando que são cristãos. Não vou aqui adentrar as matizes cristãs que estão internalizadas nesse 87%. Mas por que isso é muito importante ser dito? Porque por pouco em cada 10, um apenas não é cristão. Ora, nós conhecemos algumas escolas de saúde no mundo. Da mais moderna para a mais antiga, são as seguintes. A mais moderna, conceituada, antroposofia, medicina antroposófica, de Rudolf Steiner, remonta ao século XIX. É uma escola. Um pouquinho antes dela, quase nascidos juntos, a homeopatia, de Samuel Hahnemann,
também do século XIX. Antes destas duas, nós temos a alopatia, uma metodologia que predomina por todo o cenário onde estamos inseridos. É a medicina alopática, que está em todos os hospitais, que rege o comando de toda a biomedicina ocidental. E ela está muito forte, presente, e sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, que obviamente terminou em 1945, ela ganhou muita força, porque no mundo pós-guerra, a destruição que se teve, e também todo o cenário de doenças, mazelas de saúde, a medicina necessária é uma medicina de guerra. A alopatia atende perfeitamente a esta demanda. Ela é uma medicina intervencionista no sentido de socorrer nas emergências e nas adversidades agudas e graves. Então, ela remonta por volta do ano 300 depois de Cristo, aproximadamente, quando os seus primeiros pensadores, incluindo Galeno, começaram a traçar uma diretriz que chegou ao modelo que temos hoje. Já são três: antroposofia, homeopatia e alopatia. Antes dessas três, antes de Cristo, nós vamos ter a medicina considerada oriental. Alguns vão dizer medicina chinesa, mas é uma injustiça, porque você tem nos povos asiáticos de ascendência amarela, como se nomina quando se fala de etnografia, que essas sociedades do povo dos olhinhos puxados, não é? Do cabelo liso, espesso. Você tem o Japão, você tem as Coreias, você tem o Vietnã, você tem a China, você tem a Mongólia. São exemplos. Todos estes praticam a medicina oriental e é muito difícil precisar com absoluta certeza as raízes mais antigas. Sabe-se, porém, que as suas origens são muito próximas das origens da medicina ayurvédica, que é da Índia. E a Índia é vizinha da China, muito próximos. A medicina ayurvédica, no entanto, possui seus diferenciais. A medicina ayurvédica é muito conhecida das pessoas que estão conectadas ao hinduísmo. Então, você tem aí em torno de 1 bilhão de pessoas conectadas à medicina ayurvédica. Só a Índia tem 1 bilhão de pessoas. Você tem, na medicina oriental, aproximadamente 2 bilhões de pessoas conectadas. Por quê? Porque você tem a China, que é extremamente populosa, você tem a Coreia, as duas Coreias, o Vietnã e o entorno. 2 bilhões. Então veja que curioso. Nós temos só na medicina ayurvédica e na medicina oriental 3 bilhões de seres humanos vivos agora sobre a face da Terra, conectados e quando digo conectados, é com um aporte e um suporte de atendimento de saúde pública que está atrelado a conceitos, valores e percepções. São escolas médicas milenares e que são respeitadas no cenário da saúde pública mundial da mesma maneira que a alopatia, que atende o mundo ocidental de maneira expressiva, aproximadamente todos os outros 4 bilhões de seres humanos estão sob o guarda-chuva da medicina alopática. E aí, numa escala um pouco menor, a medicina homeopática
e a medicina antroposófica, que são nichos específicos, transitando no ambiente ocidental com uma proposta de saúde para a população. Bom, então já citamos até aqui 5 escolas para fixação: antroposófica, homeopática, alopática, oriental e ayurvédica. Aí vem a nossa, a medicina natural. É diferente de todas essas outras, embora todas elas possuam raízes elementares na medicina natural. A medicina natural é a medicina do Jardim do Éden, a medicina do Jardim do Éden, e com tudo aquilo que está inserido no seu bojo. No Jardim do Éden você tem ar de altíssima qualidade, água de insofismável qualidade, alimentos naturais. Não havia morte no Jardim do Éden, então não podia matar para comer. Comia-se frutas, haviam flores, ervas do campo, abrolhos, cereais. Essa medicina, que envolve alimentação natural, que envolve ar, água, tinha terra, a luz, a presença de Deus. Então é um cenário de um jardim magnífico, conforme toda a tradição cristã e a Bíblia Sagrada responsivamente esclarecem, e essa medicina a qual nos referimos está ali como estilo de vida, como um projeto para a qualidade de vida. Entendido isto, nós temos ainda na medicina natural, aí numa análise cuidadosa, na esfera da antropologia, que é o estudo do homem, mergulhando na história das culturas antigas, nós vamos ter tribos nômades, ou seja, tribos que se movimentavam por diversos lugares e que tinham seus curandeiros. Tais curandeiros dão origem à chamada medicina xamânica, que ainda está muito presente no Brasil, por exemplo, nas nossas nações indígenas, não é? Nos povos indígenas que permeiam o Brasilzão, esse Brasil enorme que está aí. Amazônia, na região do Pantanal, enfim, todo lugar do Brasil há tribos indígenas e elas possuem um pajé, um xamã, e eles possuem também uma identidade, um colegiado de entendimento. Desta forma, fechamos 7 escolas de saúde. Todas as 7 têm um objetivo principal. Todas as 7, sem exceção, são iguais num propósito. Salvar a vida das pessoas. Preservar a saúde das pessoas. Conceder qualidade de vida para as pessoas. Qualquer menção sobre qualquer uma das 7 escolas, fora disso que eu acabei de falar, o alvo é a bênção para a vida humana, a pessoa não sabe o que está falando, não entende nada sobre este assunto. Bom, gostaria agora, com essa introdução, retomar nossas considerações em relação à abordagem do que significa ser um naturologista clínico, portanto, conectada a uma das 7 escolas que me fazem adentrar a nossa temática. Bom, o primeiro momento é importantíssimo falarmos sobre introdução à dignidade da vida humana. Da nossa necessidade de entender a dignidade da vida humana na perspectiva cristã, repito, por conta da nossa profunda conexão com 87% da população brasileira. Então, faremos uma exposição de uma metodologia que atende imediatamente uma grande e significativa maioria nacional. O primeiro grande pensamento, curiosamente, eu selecionei esse pensamento, curiosamente, é um pensamento extraído do livro História da Filosofia, de Will Durant,
em que ele nos traz à luz o pensamento do filósofo cético ateu, espanhol, naturalizado americano, Jorge Santayana. Dizia ele que a vida vale a pena ser vivida. É a mais necessária das admissões. E não sendo tal admitido, a mais impossível das conclusões. Ora, na Bíblia Sagrada, nós encontramos uma passagem que está no Salmo 90, no verso 10, e diz assim: a duração da nossa vida é 70 anos, havendo vigor 80. Mas neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Quando paramos para refletir sobre o significado da vida humana e de todas as pessoas doentes que estão ao nosso redor, temos que considerar o ciclo vital da nossa vida. O que é ciclo vital? O circuito de energia que temos na nossa vida. Então, há uma linha da qualidade de vida e uma linha do tempo da vida. E o pensamento aqui é: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, o versículo 10. Nessa esteira do que significa a dignidade da pessoa humana, ou o significado do que é dignidade da vida humana, 4 palavras se juntam ao sentido de dignidade. Bom, dignidade significa exatamente respeito, honra. Qual de nós não deseja ser tratado com esse tipo de significado e dignidade? Mas está atrelada a esta abordagem o princípio da santidade da vida. E a palavra santidade significa ser saudável. A integridade na vida. Ser íntegro, ser unificado, completo. Um indivíduo totalmente santificado, separado para uso divino, numa saúde verdadeiramente percebida. Nós, evidentemente, buscaremos o aperfeiçoamento de nossa própria trajetória e de nossa própria história. E isso não será possível sem o princípio da temperança, que significa evitar o que faz mal e usar com sabedoria e moderação aquilo que faz bem. Isso entendido, compreendido, ainda nesse primeiro grande aspecto da dignidade da vida humana, na perspectiva cristã, evocaremos aqui o texto de São Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 31, onde lemos: e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua mente, com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Esta percepção relativa ao entendimento de Jesus Cristo sobre o ser humano, que ele mesmo criou, revela muita coisa para os analistas e pesquisadores. Aqui está uma representação gráfica do que acabamos de ler. O ser humano, na definição de Jesus, não tem 3 partes. O ser humano tem 4 partes. Mas essas partes não são separadas, elas são apenas reflexos do todo, que se revela de maneira a se dizer, para a compreensão intelectual, para o entendimento, que o ser humano tem coração, portanto, o ser humano tem emoções, o ser humano tem alma, portanto, o ser humano tem espírito, o ser humano tem mente, a mentalidade, portanto, ele é intelecto, é entendimento. E o ser humano tem forças físicas. Notemos que dos 4 grandes aspectos, 3 destes aspectos
não são físicos, são metafísicos. Eles estão além do físico, porém com profunda manifestação e revelação no físico. Este ser humano indivisível deve amar a si mesmo. E nesta justa medida com que se ama, deve amar ao próximo. Portanto, a sua vida interior, devidamente classificada, refletir-se-á na vida social. No entendimento cristão, na percepção do que será uma filosofia de medicina natural cristã, nós entendemos que somos santuários espirituais. Somos pessoas que devem buscar a vida saudável, santificados, de tal maneira que sejamos educados pelo nosso Deus de paz, numa tríplice percepção. A primeira, que acabei de apresentar, que está em Marcos, capítulo 12, verso 29 a 31, classifica cuidadosamente a visão de Jesus Cristo do que é este ser humano, santuário da presença divina. Repetimos, o ser humano é intelectual porque tem entendimento, espiritual tem alma, corpo físico, forças, e emocional tem coração. Mas, meus amigos, aí vem então uma revelação importante. O ministério de Jesus Cristo diz o seguinte: em São Mateus, no capítulo 9, verso 35, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, num exame cuidadoso da manifestação do Evangelho, perceberemos que Jesus Cristo andava neste mundo quando teve seu ministério terrestre, ensinando, pregando, curando e fazendo o bem. Portanto, ele tinha uma profunda abrangência pedagógica, teológica, na área de saúde, e aí no nosso caso, com medicina natural e preventiva, e ele fez o bem com ações sociais. Isso está claríssimo no nosso entendimento. O trabalho do naturologista clínico cristão envolve todos esses 4 elementos. E aí, pastores, padres, cristãos, etc., líderes religiosos do cristianismo, devem buscar, segundo Romanos capítulo 12, verso 1 a 3, a ideia de transformar-se, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, que é saudável, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse painel fecha, portanto, nosso primeiro grande argumento acerca da dignidade da pessoa humana. E aí, preciso pontuar 2 questões aqui para esse primeiro grande aspecto ficar definitivamente cerrado. Você, ser humano, pessoa, é visto por um profissional de naturologia clínica da maneira que acabei de falar. Da maneira que acabei de expor. Um profissional de naturologia clínica não considera a sua pessoa, você que é cliente, como um objeto de negócio. Você não é um doente. Você não é uma doença. Você é santuário para a presença de Deus. Ao recebê-lo no consultório para refletir e encontrar um caminho para resolver problemas de saúde, o naturologista clínico entende que o problema de saúde tem no seu fundo aspectos emocionais, aspectos intelectuais, aspectos espirituais e aspectos físicos. Ok? Então são 4 características de uma distonia, que é a doença. A pessoa, esse é o primeiro aspecto. Você é importante, você é sagrado, sua pessoa é sagrada.
O naturologista clínico que não tem essa postura trai não só a profissão, como também o grande Deus que tudo vê, tudo sabe. Segundo ponto, ainda no ambiente da dignidade da pessoa humana, por que alguém procura uma consulta com um naturologista clínico? Porque o projeto de vida está ruim. Que projeto de vida? O projeto de vida da pessoa. Ela está doente. Por que ela está doente? Porque ela não sabe se conduzir na vida de tal maneira que o físico esteja bem. O físico não está bem. O emocional não está bem. O intelectual não está bem. O espiritual não está bem. Então o reflexo social vai ser fruto dessa identidade, dessa situação interior. E o reflexo externo pode ser conhecido. No campo físico, diabetes, câncer, não é? Doenças do coração, etc, etc, etc. A lista de doenças é enorme. Muitas as variantes. O projeto de manter o corpo saudável está ruim. Por isso, o projeto ruim é um projeto físico ruim. Porém, aquilo que acontece no nosso físico não surge do nada. Vem da percepção tríplice de emoções, intelectualidade e espiritualidade. Algumas pessoas têm espiritualidade zero. Então, já é uma falência interior grave de uma área importante da sua estrutura. Vai se refletir na intelectualidade e na espiritualidade. Recentemente, assistindo alguns noticiários aqui no mundo da internet, eu observei que determinado jurista brasileiro foi encontrado em Lisboa. Não vou citar o nome, porque eu não tenho interesse de animosidades no cenário político, jurídico, não estou interessado nisso aqui, nesta aula. Mas tal personalidade foi encontrada andando pelas ruas de Lisboa, em Portugal. Duas senhoras com celular, não sei se passeando ou se moram lá, identificaram o indivíduo. Imediatamente se manifestaram indignadas e foram falar com ele, olhando na cara dele, dizendo que ele estava se comportando muito mal, que a sua postura diante da nação brasileira era péssima. O homem não teve a dignidade de olhar no meio dos olhos e de maneira honrada, com dignidade, de alguém que emocionalmente está bem, intelectualmente tudo às claras, espiritualmente limpo e com seu sangue correndo vida, porque se alimenta bem, está bem, não tinha dignidade nenhuma, honra zero. E foi saindo com um risinho de canto de boca meio debochado. Uma alma pérfida, podre, vazia. Uma fruta que por fora parece ser uma grande coisa, mas quando você abre, está podre por dentro. O naturologista clínico é um profissional que precisa ter esta dignidade que acabei de falar. Portanto, ele não é beberrão de bebidas alcoólicas. Ele tem que estar à altura do projeto que ele abraçou. Viver em alinhamento com a perspectiva que se espera dele. Fechado este raciocínio do que significa a dignidade da pessoa humana no ofício de naturologista clínico, quero avançar então para o segundo grande aspecto, homeostasia. Essa palavra é repetida milhares de vezes em todos os módulos do curso de naturologia clínica que eu tenho a fortuna de liderar e não tem outra saída. Ela é o poder que atua em nosso corpo, a força da presença divina em todos nós. A palavra homeostasia é um substantivo feminino e vem no campo da biologia
como um processo de regulação pelo qual um organismo mantém constante o seu equilíbrio. O termo foi criado pelo fisiologista americano Walter Cannon, que viveu entre 1871 e 1945. No cenário da fisiologia, que é o estudo do funcionamento do corpo humano, biologia é o estudo da vida. A homeostasia é o estado de equilíbrio das diversas funções e composições químicas do corpo. Por exemplo, temperatura, pulso, pressão arterial, taxa de açúcar no sangue, etc, etc. Quero evocar uma passagem que é muito conhecida dos naturologistas que estudam conosco. Essa citação de tanto ser mencionada, muitos já até decoraram suas linhas. E aqui repetirei com grande e efusiva alegria e entusiasmo. Está no Tratado de Fisiologia Médica, de Arthur Guyton, obra memorável. A beleza da fisiologia é que ela tenta integrar as funções distintas de todas as células e dos órgãos em um todo funcional completo, o corpo humano ou animal. Na verdade, a vida do ser humano depende desse funcionamento global e não das funções de partes individuais completamente isoladas do conjunto. Isso nos leva a outra questão totalmente diferente. Como é que os diversos órgãos e sistemas são controlados de modo que nenhum deles prevaleça enquanto outros deixam de entrar com suas contribuições? Felizmente, o corpo é dotado de vasta rede de mecanismos de feedback, os responsáveis pelos delicados equilíbrios sem os quais não conseguiríamos viver. Os fisiologistas chamam de homeostasia, esse alto nível de controle interno do corpo. Nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados, isto é, a homeostasia fica enfraquecida. Quando essa perturbação é excessiva, o corpo como um todo não mais pode sobreviver. Portanto, um dos objetivos principais de qualquer texto de fisiologia médica é explicar e enfatizar a eficácia e a beleza dos mecanismos homeostáticos do corpo, bem como discutir seu funcionamento anormal na doença. A homeostasia, portanto, é a unidade, é a palavra que explica, que reflete esse funcionamento global, essa unidade que nós temos no corpo. Nosso corpo, constituído de células, tem, nessa representação aqui na tela, células normais, células atacadas por radicais livres e células com estresse oxidativo. A homeostasia ocorre em células normais. Em células que estão sob ataque de radicais livres, que são as que estão na figura do meio, elas respondem a um fenômeno dito reostasia. E as células em estresse oxidativo respondem a um fenômeno dito alostasia. Alos significa contrário. Então, na alostasia, o fenômeno interno da bioquímica corporal, do autoequilíbrio está perdido e o corpo passa a trabalhar num cenário anômalo, totalmente adverso. É quando a doença crônica está estabelecida. O Dr. Otto Heinrich Warburg, defendeu a tese A Causa Primária e a Prevenção do Câncer. E ele afirmou que o câncer é resultado de uma vida baseada em hábitos antifisiológicos, notadamente no uso de alimentos acidificantes, água acidificante e vida sedentária. A falta de oxigênio nas células, para a vida das células, é causada por conta de um sufocamento celular. As substâncias ácidas expulsam o oxigênio e as alcalinas atraem. E o oxigênio é vida. Se uma célula ficar 48 horas com menos de 35% de oxigênio essencial, poderá se tornar cancerosa.
E a célula cancerosa vive sem oxigênio. Mas isto é uma aberração, uma mutação. Então a acidez é um grande mal e a alcalinidade, o grande bem. Nesta representação a seguir, apontamos aqui como o fenômeno acontece atingindo as células. As células precisam produzir uma substância chamada trifosfato de adenosina, ou simplesmente ATP, para essa substância. E quando as toxinas, os radicais livres, envolvem a célula, o oxigênio não chega na mitocôndria, que é a organela responsável por criar a vida, que é o ATP, dentro da célula. Então dizemos que esta célula está em processo de sofrimento para a produção do ATP, que é a sua vida. No estado do Paraná, há uma clínica chamada Oásis Paranaense. O doutor Daniel Boarim, escritor do livro A Dieta que Evita o Câncer, e que lidera os trabalhos clínicos nesta clínica, que já foi o Hospital Oásis Paranaense, no Paraná, e que existe há mais de 60 anos, deixou uma expressiva compreensão ao dizer: acreditamos, como inúmeros estudiosos, que os métodos naturais, ecologicamente eleitos, devem ser os melhores para realizar a química do corpo. O primeiro passo é jogar fora do corpo todo o lixo que atrapalha o seu bom funcionamento. Isso se consegue com uma desintoxicação, que deve desimpedir o metabolismo de contrafluxos, pontos de congestionamento, venenos cumulativos e coisas do gênero, como qualquer naturista sabe muito bem. Isso, então, nos faz refletir sobre a constituição do corpo humano. E eu estou ainda no segundo grande aspecto, no segundo grande bloco dessa exposição, que tem a ver com homeostasia. Nosso primeiro tópico foi a dignidade da pessoa humana. Agora estamos no meio, desenvolvendo raciocínios sobre a questão da homeostasia. A homeostasia acontece no corpo humano. O corpo humano é constituído de 70% de água, 30% são outras substâncias. Estima-se que 8% desta água esteja no sangue, 17% desta água esteja no líquido extracelular, portanto, ao redor das células, e 45% dessa água que nos constitui está dentro das células. Agora vejam, meus amigos, que interessante. 70% do peso de cada um de nós é água. 30% são outras substâncias. Quais são? Proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, sais minerais, oligoelementos e enzimas, hormônios. Ficou claro que a constituição do corpo humano é esta aqui. Não é possível pensar saúde do corpo humano sem pensar células. E as células recebendo água e essas substâncias que estão aqui enunciadas no gráfico. Agora, essa água que está dentro do nosso corpo é uma água ácida, como disse o Dr. Warburg? As outras substâncias, que são provenientes de nossa alimentação, são ácidas? Por exemplo, as proteínas, a proteína animal sintética, os carboidratos em excesso, gorduras animal industrializada, as vitaminas são sintéticas ou são insuficientes? As pessoas estão comendo frutas, legumes de boa procedência. Sais minerais, nós temos carência de sais minerais na nossa alimentação cotidiana, comum. As enzimas, oligoelementos essenciais para melhorar a saúde, ausência. E os hormônios alterados. Quando eu afirmo estas coisas, muita gente acha que é assim uma crítica à revelia. Segundo os dados do Ministério da Saúde, 18 milhões de pessoas estão sofrendo de diabetes. Por que estão sofrendo de diabetes? Porque o corpo do sujeito tem 70% da água que ele tem é ácida
e os outros 30% são de péssima qualidade. Então, com corpo com água ácida e alimentação de péssima qualidade, o que é que se espera? Ora, alguém já viu num pé de manga nascer abóbora? Não tem como. Como é que uma pessoa quer colher saúde se a água que ele bebe é imunda e se a comida que ele come é ruim? Olha, o sujeito tem que ser um imbecil para querer resultado de saúde, se é que bebe água. Não bebe água, não bebe. Mas se bebe, bebe pouco. E ainda a qualidade dessa água não é boa. Essa é uma realidade profunda. Por quê? 18 milhões de pessoas têm diabetes, segundo o Ministério da Saúde. 34 milhões com doenças cardíacas. Espera um minutinho. Só aqui tem 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas dentro do Brasil. Ou seja, a quarta parte do país já está enjaulada em duas doenças que são provocadas por água ácida e as outras substâncias da alimentação de péssima qualidade. Péssima qualidade. Então, qual é o projeto de vida? A dignidade da pessoa humana depende dessa compreensão. Você começa a perceber agora como vai começando a criar uma conexão entre dignidade da pessoa humana na visão cristã e homeostasia e a prática dela, juntando os dois grandes princípios para entender qual é o trabalho do naturologista. É ajudar o seu cliente a entender isso que eu acabei de explicar. Seu projeto de vida é ruim, mas você é uma pessoa sagrada. Como podemos ajudá-lo? Vamos perguntar. Qual é a água que você bebe? Bebe água? Qual é a alimentação que você tem? É saudável? Se essas duas respostas forem ácidas, qual é o caminho da cura? Qual é o caminho do resgate da dignidade da pessoa humana? Restaurar essa água e essa alimentação. Isso é tão óbvio e tão simples. Sim, é isso mesmo. A medicina natural é a medicina da natureza. É a medicina do ar, da água, da terra, das plantas, do alimento saudável, da cabeça boa, de emoções limpas, de uma índole espiritual que pode olhar nos olhos das pessoas sem estar com a consciência pesada, porque tem malvadezas, esquemas sinistros da madrugada. Entende? O naturologista é um profissional que olha nos olhos das pessoas e essa luz de Deus está nele, porque ele tem realmente um bem-querer, porque ele quer ensinar, pregar, curar e fazer o bem. Para quem? Para um ser humano completo. Isso, entendido? Aí entra em cena as drogas. Drogas. Para acabar de piorar a coisa. Além de você ter 70% da água ácida e você ter 30% de outras substâncias ácidas, você ainda tem que enfrentar as drogas. Então vamos lá. Vacinas, medicamentos, agrotóxicos, ambiente poluído, que o ar das grandes cidades, por exemplo, está poluído. Quem mora no interior tem pelo menos uma vantagem. E cirurgias, que muitas pessoas fazem. E aí, para destruir de vez com tudo, você ainda tem o problema de todos aqueles nutrientes anteriormente mencionados serem acidificados por alteração industrial. Nós estamos vivos por um milagre divino. É só olhar para essa imagem. A questão alimentar ocupa que lugar em nossa vida? Então, a homeostasia pode ser percebida nesses parâmetros. Vamos avançar a um terceiro grande aspecto. Os emunctórios. O que são emunctórios? Canais de saída de toxinas do lixo orgânico de nosso corpo. A chave para entender o equilíbrio do sangue. Bom, aqui não há muito mistério, é fácil de se entender. O significado da palavra emunctório é a seguinte:
órgão, abertura natural ou artificial do corpo, que dá saída aos produtos das secreções e aos humores. Os 4 emungitórios naturais são pulmões, pele, rins e intestinos. Lemos no tratado Fisiologia da emérita grande doutora Margarida de Melo Aires. O organismo vivo depende de um grande número de processos regulatórios para manter constantes as condições de seu meio interno. O meio interno de Claude Bernard. Um processo regulatório pode ser representado por um mecanismo básico denominado sistema, que consiste em um grupo de componentes interconectados que interagem. Sistema este que apresenta para uma dada entrada uma saída previsível. É difícil, ou mesmo impossível, atingir-se o ideal de conhecer com detalhes todos os componentes e mecanismos de interação dos processos em um sistema, para deduzir daí suas propriedades. Por isso, é muito utilizada, especialmente entre processos biológicos, a técnica empírica de analisar um dado sistema, observando as relações entre a sua entrada e saída. Então, aqui está. Nos pulmões tem que entrar o ar, tem que sair gás carbônico. Na pele entram óleos diversos que vêm pela alimentação e também água. Sai o suor. Nos rins tem que chegar água através do metabolismo linfático e circulatório. Tem que sair urina. E nos intestinos, o processamento dos alimentos, que devem ser saudáveis, e tem que sair fezes. Equilíbrio entre entradas e saídas. Não pode uma pessoa comer 3, 4 vezes num dia e não defecar nada. Algumas passam 3, 4, 5, 10 dias sem defecar. Não adianta nada estar tomando medicação se você não regularizar essas 4 funções emunctoriais. Isso é trabalho concentrado do entendimento do naturologista clínico. E como disse Guyton, nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais, ou seja, equilíbrios de funcionamento de entradas e saídas, ficam alterados, isto é, a homeostasia fica enfraquecida, e quando essa perturbação é excessiva, o corpo como um todo não mais pode sobreviver. Mostramos anteriormente essa gravura que identifica a presença dos radicais livres. Precisamos eliminar as toxinas naturalmente. E isso só se consegue pela saída natural de urina, suor, ácido carbônico na forma de gás carbônico e fezes. Entendido isso? Compreendido isto? Repetimos o pensamento de Daniel Boarin. Acreditamos, como inúmeros outros estudiosos, que os métodos naturais ecologicamente eleitos devem ser os melhores para realizar a química do corpo. O primeiro passo é jogar fora do corpo todo o lixo que atrapalha o seu bom funcionamento. Isso se consegue com uma desintoxicação, que deve desimpedir o metabolismo de contrafluxos, pontos de congestionamento, venenos cumulativos e coisas do gênero, como qualquer naturista sabe muito bem. Entendido isso, vamos então à parte final de nossas exposições. Como é então que funciona a cura, o tratamento? Bom, para podermos raciocinar sobre a cura e o tratamento, é muito importante que consideremos que nós vimos até aqui a importância da dignidade da vida humana, foi nosso primeiro grande argumento. O segundo grande argumento foi a homeostasia e o seu imperativo absoluto na experiência de vida humana.
O terceiro argumento foram os emunctórios, como canais de autorregulação de entradas e saídas que o próprio corpo tem e que a homeostasia utiliza. Então, no momento em que você perde a sua dignidade, porque não sabe viver no seu físico, no seu emocional, no seu intelectual e no seu espiritual, sua dignidade está em frangalhos e se reflete na homeostasia, que se revela atrapalhada. Você está doente, seu projeto de vida trouxe doenças para a sua pessoa. Aí você olha para os seus emunctórios e vê que você não consegue de maneira satisfatória, natural, você não consegue eliminar fezes de maneira satisfatória. Você está com a barriga, o ventre está cheio de fezes apodrecidas, resto de comida velha, está cheio de bicho morto no seu intestino, aí dentro de sua pessoa. Você não bebe água, está todo intoxicado, bebe um monte de porcarias, líquidos loucos, não sua. E às vezes muitas pessoas até suam, mas é um suor fétido, reflexo da podridão que tem dentro. E não respira bem. Diante de uma situação como essa, em que seus emunctórios estão atrapalhados, nós precisamos ter uma visão da realidade. E a visão da realidade aponta para a cura, o tratamento. Qual é o tratamento? Bom, nesse encerramento, apresentamos aqui um painel. Muita atenção. O painel apresenta 2 blocos de compreensão clínica. Do quê? Do estudo da naturologia. Naturologia clínica, estudo da natureza para aplicação terapêutica. Beleza. Como é que eu aplico isso na prática, num consultório? Eu vou usar cronobiologia e eu vou utilizar recursos naturais aplicáveis. A cronobiologia é o estudo do tempo da vida, dos ciclos da vida. E temos um módulo específico que trata sobre isso. Nele, a cada 7 anos, o corpo inteiro muda. As emoções e o intelecto mudam. E o espírito amadurece ou não. E chamamos isso de septenaridade. Ciclos de 7 em 7 anos. Troca a vida toda. Aí você tem diariamente um ciclo circadiano, que é o ciclo de 24 horas, onde você responde a dia e noite. Melatonina, à noite, que vai ajudar a equilibrar todos os seus hormônios, que por sua vez vão afetar diretamente suas emoções, suas percepções. Disto, da cronobiologia, surgem os tempos de tratamento. E a desintoxicação e a revitalização obedecerão prazos, datas, períodos. Fechou? Passamos ao segundo aspecto. Os recursos naturais aplicáveis. O que vai usar nesse método cronobiológico? Bom, de imediato, vai ter que mudar rápido a capacidade de respiração da pessoa, uso de água, alimentos naturais, luz, tem que se expor à luz do sol, tem que ter repouso adequado e atitude positiva, a consciência espiritual. Como apoio, técnicas de apoio, serão utilizadas fitoterapia, as plantas, exercícios físicos, que é a cinesioterapia, geoterapia, com a terra, terapias manuais, as artes, por exemplo, o toque, estão juntos aqui, o diálogo para aconselhamento e a arte-terapia. Você tem o toque, as artes terapêuticas manuais. E a arte-terapia é a outra dimensão. Entendido isso no painel, o naturologista clínico estuda isso que eu estou botando aqui na tela. Ele vai trabalhar com isso que está aqui na tela. E ele vai obedecer um protocolo. Este protocolo
possui 4 etapas. A primeira etapa, ele organiza o relógio biológico numa guia especial, faz a aplicação do projeto de recuperação e restauração homeostática em circuitos de 21 dias, fecha a primeira etapa. Ele escreve isso no papel, numa guia. Segunda etapa, ele tem o uso da água. Então, ele vai agora colocar nessa tabela, nesse cronobiograma, nessa folha de horários, os momentos da água. E tem que ser água de alta performance. A alimentação integral vitalista vai recomendar alimentos naturais saudáveis, frutas, hortaliças, legumes. Vai recomendar a dieta do Jardim do Éden. Terceiro, vai orientar sobre a importância de fitoterápicos, suplementos alimentares permitidos e livres pela Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa. Os que são proibidos não vai usar, óbvio. E apiterápicos, dependendo dos casos, vai utilizar extrato de própolis, mel e etc. E por último, aplicará as terapias de apoio diversas. Essas 4 etapas têm que ser seguidas em cada consulta. Tem que explicar, orientar, para que isso que está aqui agora seja feito. Entendido isto, o naturologista vai trabalhar aonde? Vai trabalhar aqui. Ele poderá encontrar no ambiente do Brasil, do mercado brasileiro, espaço para trabalhar numa clínica, um consultório pessoal, ou numa clínica com companheiros, lojas de produtos naturais, pode atuar no spa, que está muito conectado à área de turismo, lojas de produtos naturais, alimento natural, pode trabalhar com a questão de alimentação orgânica, pode trabalhar com cursos, ensinando. Existe um segmento industrial de terapias naturais, por exemplo, a utilização de tecnologias que ajudam no exame, na avaliação e na identificação de diversas situações e equipamentos rigorosamente afeitos, associados e ligados à interpretação de tudo que eu falei aqui. E pode trabalhar também como um líder na área sindical, mas aqui normalmente não há dinheiro. Aqui ele é um voluntário para ajudar a profissão a avançar. Isso exposto, meus amigos, tive a fortuna, a alegria, a satisfação de fazer aqui uma exposição sobre o que é a profissão de terapeuta naturista. Ele trabalha com isso, que eu acabei de mencionar, tendo essas diretrizes. Agora, é claro que ele agora vai ter que mergulhar, tem que estudar 25 módulos. Vai ter que assistir aulas, vai ter que ler os livros e mergulhar na compreensão de cada pedacinho desse enorme painel. Eu sou o professor Jean Alves Cabral, do site www.naturologiaclinica.org, também do site www.professorjean.com. Foi uma grande honra, uma grande satisfação ter me comunicado com você e ter deixado aqui uma visão de como funciona a profissão que, entre outros companheiros, eu ajudo a liderar no Brasil. Fica com Deus, um grande abraço e muito obrigado por sua atenção de acompanhar aqui conosco a nossa exposição. Ok?